Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do sétimo domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 2, depois versículos de 7 a 9, depois de 12 a 13 e por fim de 22 a 23. O salmo responsorial é o Salmo 102, como segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. A liturgia da palavra nos oferece muitos pontos para reflexão. No entanto, eu vou me deter em um único ponto que encontramos no Evangelho. Não julgueis e não sereis julgados. Encontramos em cada uma das leituras esta reflexão para nós entendermos que nenhum ser humano pode julgar o outro. Só Deus, com a sua palavra, pode julgar os delitos cometidos pelo ser humano. Mesmo porque, se nós fôssemos julgar, condenar e matar os irmãos que cometeram erros, será que sobraria algum ser humano na face da terra? Por isso, olhando a primeira leitura, encontramos esta realidade de conflito entre Saul e Davi. Saul tinha sido reprovado por Deus no seu reinado sobre Israel. E Deus escolhe um novo rei. Esse novo rei é Davi. Mas, no entanto, Saul resistia em obedecer o decreto que Deus havia dado através do profeta, que ele não seria mais rei de Israel. Isso desencadeou em Saul um ciúmes, um apego ao poder, ao cargo, uma inveja a ponto de perseguir de morte a Davi. Chegou um momento na perseguição de Saul que Davi teve a oportunidade de matá-lo, matar o seu inimigo. Mas Davi diz na leitura de hoje: como que eu posso tirar a vida, matar o ungido do Senhor? Queridos irmãos, queridas irmãs, todo ser humano é ungido do Senhor. Ninguém tem poder para julgar de morte o seu semelhante. E por isso, Davi nos dá o exemplo de não exterminar o seu inimigo, porque no coração de Davi havia um temor a Deus. E não só um temor a Deus, mas também uma consciência de que ele também era propenso ao erro. Nós conhecemos o pecado de Davi. Nós conhecemos a misericórdia que Deus teve pela vida de Davi, perdoando as suas faltas, os pecados graves que ele cometeu.
E aí entendemos, se nós queremos experimentar em nossas vidas o perdão de Deus, nós não devemos julgar os nossos irmãos e nem matá-los, porque a justiça pertence unicamente a Deus. A segunda leitura nos convida a esta mesma reflexão. Adão e Jesus. Nós sabemos que por Adão o pecado entrou no mundo. E Jesus Cristo não veio para condenar Adão, porque se Jesus viesse para condenar Adão, nós somos a figura de Adão, porque assumimos em nós o pecado de Adão. No entanto, Jesus veio para resgatar Adão da sua queda. Entendemos assim que todos nós, como Jesus Cristo, e se formos de Cristo, a nossa missão é resgatar Adão. Quem é Adão? O nosso irmão que caiu. A nossa irmã que caiu. Não julgá-lo, não julgá-la, não condená-los de morte. Mesmo porque todos nós temos as nossas fraquezas. Todos nós somos fracos. Nós fomos feitos do pó. E somos pó de fato. Por isso é importante nós entendermos que precisamos assumir em nós o homem espiritual. Porque a carne e o sangue humano não pode encontrar a salvação se a graça de Deus não converter as nossas vidas em pessoas espirituais que caminham não mais segundo a carne, mas caminham segundo a vida espiritual. Por isso, Jesus Cristo, ele condena o pecado na carne, o pecado de Adão na carne. E crucificando a carne, ele mata o homem velho e dá a oportunidade de sermos pessoas novas em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a importância de nós entendermos que quando fomos batizados em Cristo, nós rompemos a nossa comunhão, não só com a carne, mas também com o mundo. Não devemos colocar as nossas esperanças neste mundo, nem a nossa confiança, porque tudo o que vemos, tudo o que nós tocamos, tudo o que nós conhecemos de material neste mundo é passageiro. Por isso, no momento que nós colocamos em Deus as nossas esperanças, nós estamos caminhando para que Adão, com seu pecado, morra e Jesus, com a sua obediência ao Pai, concede a Adão a graça de sair da situação que se encontra por causa do pecado. Se a morte de Adão levou à condenação, a morte de Cristo na cruz levou a humanidade a experimentar a restauração. E essa restauração não veio no julgamento, na condenação
pelo fato de Adão ter caído, pelo fato do irmão ter pecado. Quantas vezes julgamos as pessoas que não estão bem na vida matrimonial? Quantas vezes julgamos uma pessoa que pede esmola, que mora debaixo de uma ponte, que necessita de uma ajuda na situação que está vivendo no momento? Não, deixemos na mão de Deus, que Ele conhece o coração do homem e só Ele conhece as verdadeiras realidades, os verdadeiros motivos por que aquela pessoa fez aquilo que fez. E refletindo no Evangelho, nós somos chamados de maneira mais profunda a não julgar e a condenar os nossos irmãos, de termos uma atitude contrária daquele que faz para nós coisas que nós não gostaríamos que fizesse. Por isso, quando acontece uma injustiça, nós precisamos reagir como cristãos. Jesus nos ensina: se lhe der uma bofetada em uma face, oferece a outra. Nós vivemos num mundo violento, nós vivemos num mundo onde as pessoas não se toleram, não têm paciência. Se todo mundo for reagir com violência, nós continuaremos no mundo onde não se encontra paz, onde não se encontra harmonia entre os seres humanos. Por isso, é importante, diante da violência, nós sermos portadores da paz. E só consegue ser portador da paz aquele que faz a experiência de Cristo, o homem justo, que não veio para condenar, mas promover a vida. Se tirarem a sua túnica, não faça violência, mas também dê o manto. Nós vivemos num mundo que pratica a violência social, a injustiça social, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Se nós formos querer, com as nossas próprias forças humanas, praticar a justiça, nós iremos cada vez mais tornar o mundo insuportável de ser vivido. É claro que temos que reagir. De que maneira? Dando testemunho de que, no momento que somos violentados socialmente, nós temos alguém que olha por nós, alguém justo, alguém amoroso, alguém misericordioso, que é Jesus. Ele nos providenciará aquilo que é necessário para que nós não vivamos, diante da injustiça social, uma vida tão miserável que tira a nossa dignidade de pessoa humana. E ainda fala da injustiça, do abuso de autoridade. Se te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000 passos. É uma reação, mas não uma reação negativa, uma reação de vingança, uma reação onde eu vou confrontar o outro, mas uma reação positiva, onde eu vou mostrar a minha vida
cristã. É o momento que eu tenho para testemunhar Jesus Cristo. E aí está a razão do Evangelho nos ensinar. Se nós formos reagirmos como o mundo, que recompensa nós merecemos? Se emprestamos, se fazemos igual o mundo faz, não estaremos assim, reagindo desta maneira, demonstrando que Cristo, ele veio para nos conceder a graça de nos reconciliarmos com Deus, nos reconciliarmos com nossos irmãos e carimbar o nosso bilhete para o céu, para o retorno ao paraíso, que é o lugar que nós nunca deveríamos sair. Por isso, muito mais do que ficarmos querendo se vingar, que nos ensina a primeira leitura, a vingança de Saul em relação a Davi, Davi perdoa. Muito mais do que vingar o erro de Adão, Jesus age positivamente, dando a graça de Adão ser restaurado e voltar para o paraíso. Quantos irmãos nos ensinam o Evangelho, que nós nos confrontamos com eles e muitas vezes nós não sabemos perdoá-los e julgamos como pessoas que não são dignas de salvação. Todos são dignos de salvação, e é isso que Deus quer para cada um de nós, no momento que vivermos o perdão sem julgamento, abraçando a todos, para que todos nós possamos alcançar a salvação. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.